quando você diz que aqueles que sabem vão pagar, você está falando num contexto de inferno, de condenação? Ou vão pagar porque já colhem nas suas próprias vidas? Você acredita numa condenação pós-morte? Acredito. Eu não sou como esses, eu não sou universalista. Não sou. Tem gente que fica pensando que eu sou. Não sou e abomino esse universalistinha de criança mimada, teólogo bobo, meninão que não conhece a realidade da maldade da existência humana. Então, eu creio que existe juízo, creio que o nosso Deus é fogo consumidor, creio em inferno. Agora, eu só creio diferente deles. Para eles não creem no inferno, os liberais progressistas teológicos, porque eles fazem a mesma leitura do inferno que os outros crentes, sem cabeça, sem ciência, sem perspectiva, fazem. Eles pensam que eles não podem, como eu às vezes vejo. Como é que eu vou crer no inferno? Pregando alta sapiência deles. Onde uma pessoa que não veio à minha igreja, só porque não veio e não nasceu aqui no ambiente cristão, vai ficar queimando para todo sempre no fogo. Eu digo, cara, você não aprendeu a diferença entre espaço, tempo e eternidade. Eternidade não tem nada a ver com espaço-tempo. O inferno é pertinente à eternidade. Nós não estamos falando de um tempo sem fim. O inferno não é mensurável por nenhum tempo grande, por nenhum tempo longo, por nada disso. O inferno é existencial, é momento. É você, num único instante que não pode ser medido por segundos, nem por nanosegundos, nem por hora, nem por anos, nem por séculos, por nada disso. Tudo que caberia num tempo sem fim cabe num instante único de consciência insuportável. E aí, para mim, o inferno ainda é a última chance que um ser humano tem de não virar diabo. Porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não para nenhum ser humano. É a última chance que um ser humano que tinha virado diabo na história tem de se desendiabrar é o inferno. Num instante eterno, tudo que seja o significado da vida perversa, dos pensamentos perversos, dos sentimentos perversos, das diabluras que na vida dele duraram o tempo que a vida dele teve, fazendo o mal que ele conseguiu fazer durante o tempo e espaço da existência dele, tudo concentrado em algo que não dá nem para medir por nano dimensão de nada. Cabe no nada de tudo. E explode como uma consciência absoluta de toda a sua perversidade encarnada. E aí, deixa eu te dizer, a grande maioria é salva pela graça de Deus, pelo fogo, no inferno. É como Jesus que desceu ao Hades, e Paulo diz em Efésios, Pedro é quem diz na segunda epístola que ele desceu ao Hades, usando uma linguagem grega, da mitologia grega, do Elísios e do Tártaros e do Hades do mundo dos mortos, se apropriando de uma estrutura mítica dos gregos, Pedro usa, e diz que Jesus desceu ao Tártaros, ao mais profundo dos Hades, pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, tinham sido desobediência quando a misericórdia de Deus aguardava nos dias de Noé, e proclamou o evangelho da libertação, o evangelizomai, o evangelho do triunfo da cruz do inferno. E aí Paulo diz, então subindo às alturas levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O pessoal não quer crer no que Paulo disse, porque senão eles têm que brigar com a ideia do purgatório católico, eles não querem, já foram longe demais, junto com Lutero e com Calvino, vamos refazer a nossa teologia, não, vai dar muito tempo para pensar nisso, vamos ser considerados hereges, então o inferno fica sendo um tempo sem fim, que o cara cai ali. Só um Deus sádico, pior do que o diabo, é que realmente manteria o inferno desse. Queimando? Quem manda ali é bolho para todo lado. O inferno é de Dante. A descrição é a de Dante, é dantesco mesmo. Então eu creio.
no inferno. Agora, eu creio que o inferno, como tudo mais, é também uma expressão da graça, porque você ficar cara a cara com quem você é, com quem você tinha se tornado como um diabo humano, e ter a última chance de se enxergar num instante indefinível e indecifrável, aonde cabe toda a consciência do significado de tudo que você fez, e nem podia no tempo entender tudo, ou não quis compreender tudo, ou tinha traumas que bloqueavam, ou tinha tradições e havia elementos os mais distintos que impediam a gnose daquela compreensão, e que agora, livre de tudo, o indivíduo entende e diz: não quero. E eu tenho certeza que a graça de Deus tira do cativo esse cativeiro e conduz dons. Hoje em dia, devido às pessoas exatamente não terem tanto tempo para ficar no sol, né, trabalhar em lugares fechados, se tem uma deficiência de vitaminas, de vitamina D, vitamina B12. E a gente tem um parceiro aqui que é a Life Option, que é um pessoal muito sério, que trabalha com vitaminas, com suplementos, e eles desenvolveram uma nanotecnologia de vitamina sublingual. Então, você pinga ali umas gotinhas embaixo da língua. Se você for pesquisar, o melhor método de repor vitaminas é esse, né? É muito mais eficaz do que cápsulas aí, comprimidos. E muitas vezes esses comprimidos que vendem por aí nem tem as doses corretas, né? Então, você precisa de suplementar com uma vitamina de qualidade. Ele é parceiro nosso, tem o QR Code aqui na tela. E se você colocar o cupom Entrando na Mente, você vai ter desconto. Então, você vai lá no site, lifeoption.com.br. Graças e leva, está para além do nosso discernimento. Quanto ao universalismo, eu não creio, porque eu acho que é uma expressão da liberdade humana, é querer não ser de Deus. É querer não querer Deus. E tendo toda essa visão que o inferno dá, e que até os estados de EQM também trazem. Você vê, eu estudo EQM desde que eu tinha 18 anos de idade, quando eu descobri um livro de um cientista californiano de San Diego, chamado Raymond Moody, e A Vida Depois da Vida. Ele já vinha estudando isso desde os anos 50, e eu descobri e li aquele monte de histórias de EQM e vi que a maioria, ou quase todos que têm a experiência, a vida toda passa diante deles. E o cara, todo mundo sai transformado dali, nem chegou a morrer. Foi ainda uma pré-morte. E o cara já viu aquilo tudo e sai assombrado, dizendo: eu nunca mais volto para isso. Isso é 90 e tantos % tomam essa vez. Agora imagina se experimentar o inferno mesmo. Tem uma quantidade enorme que diz: eu não quero, eu agora sei que eu não nasci para isso. E tem outros que, por incrível que pareça, dizem: eu sou disso. E aí o que é que vai acontecer com esses? O que o Apocalipse diz do Lago de Fogo. No Lago de Fogo serão jogados quem? O falso profeta, a besta, a morte e o inferno. Ou seja, o próprio inferno vai entrar em extinção, vai deixar de ser. Então, quem disser, depois de ver com toda a luz absoluta, mesmo naquilo que se chama de um instante existencial, indiscernível, indescritível, de um momento inferno, do significado da eternidade como revelação. O cara que disser eu quero sair, sai. O cara que disser eu sou disso aqui será extinto e cairá no nihilo, no nada absoluto, deixará de ser, de existir. Mas a liberdade de escolher será dada até ao fim. E o universalismo não dá essa liberdade a ninguém. Determina a liberdade de não querer Deus, né? O universalismo não. Cara, determina que, querendo ou não querendo, você vai ser de Deus e acabou. Vou te dar uma amnésia para você esquecer quem você é. Eu não aceito Não isso. É tipo um erro de Deus, entre aspas, ter feito um ser humano que é perverso assim? Não, o ser humano não é perverso. Ele se tornou e vai se tornando. E tem muito ser humano, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, mas tem pecadores e pecadores. Tem pecadores do bem e tem pecadores do mal, meu amigo. E Jesus fez essa diferença com clareza, com muita clareza, nas palavras que disse, nas parábolas que contou. Ele separa joio do trigo. Tem gente, trigo no mundo, e aquela não é uma crente, outra vez interpreta tudo errado. Joio e trigo, como é que você aprendeu? Onde é que eles moram?
Na igreja, Na né? igreja. A igreja, quem é da igreja e quem não é. Tipo assim, É quem não é da o igreja. falso crente e o verdadeiro. Ou então dentro da igreja, os que são de Do mundo ou Deus, de. sinceros, e os que são hipócritas dentro da igreja. Ou então a igreja é onde está o trigo e o mundo é onde está o joio. Mas o que é que você lendo a parábola, pegue lá em Mateus 13 e leia, Jesus diz, o campo é o mundo. É Jesus quem diz que o campo é o mundo. Ele não disse o campo é a igreja. Aliás, Jesus só trabalha com essa categoria 2 vezes ano passado, em Mateus 16 e em Mateus 18. Em João ele não toca no assunto, nem Marcos, nem Lucas. E a igreja para ele significava o que significava para os gregos também. Era a eclésia, a congregação, os chamados para fora, os que ouvirem a minha voz e vierem. Humanidade. É a humanidade que ouça essa voz e queira. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar da terra, quando tem a bênção de ouvir. Então, joio e trigo são no mundo. Então, no mundo, tem uma quantidade enorme de trigo que nunca ouviu falar o nome de Jesus, mas vive como trigo lá no Tibete, nas ilhas espalhadas pelo mundo, Coreia. na Micronésia, na Coreia do Norte, na China toda, na Índia inteira, na África toda, em todo o mundo, até na igreja tem joio, tem trigo, até na igreja, até entre os pastores tem trigo. Então, meu querido, é no mundo, e o joio também é no mundo. Por isso, Jesus, os crentes, na pessoa dos apóstolos, disseram: tu queres que nós vamos separar o joio do trigo? Jesus, não, Deus me livre. Senão vocês vão fazer a obra do diabo. Só vão reconhecer os que sejam parecidos com vocês. Isso é uma tarefa para seres de outras dimensões. Virão os anjos, esses seres que não são feitos de carne e de sangue, têm outro conhecimento, outra energia, outro entendimento, outro discernimento, outro olhar da vida e do mundo. Eles vão fazer isso quando chegar aquele dia, aquela hora. Mas vocês fiquem longe, que é para vocês não serem amarrados no feixe da condenação, pela presunção de vocês. Se existe uma visão infantil do inferno, também existe uma visão infantil do céu. Mas do céu, então, nem se brinca. Toma água que você não tomou. Rapaz, a do céu não é moleza. Eu me lembro, quando eu era criança, tinha aquele quadro, né? Da porta estreita e da porta larga. Porta estreita e porta larga. Aí você entrava pela porta estreita, tinha logo uma igreja na entrada, assim, com uma torre, e um monte de gente infeliz. Esse quadro todo mundo tinha em casa. Aquele monte de gente, todo mundo de paletó e gravata, uns meninos que não corriam, não soltavam pipa, não jogavam bola, todo mundo comportadinho, entrando por aquele portãozinho furreca para ir para dentro da igreja. Aí a porta larga era um portão bonito, iluminado, parecia um Epcot Center. Tinha dança, tinha baile, tinha o pessoal se divertindo, jogando bola. Tinha esporte. E aí tinha esporte. O pessoal Parece um resort a porta larga. Aí o pessoal dizia na igreja: olha, viram, meninos? Quem quiser ir para o céu, entra aqui. E eu dizia: Deus me livre, meu Jesus. Esse negócio, até o sítio lá de casa é melhor do que esse céu, 1000 vezes. Então, a visão do céu dos crentes é um negócio que uma pessoa que pensa não quer ir para lá para não morrer de tédio. Porque não tem cosmicidade, não tem aquilo que o Apocalipse diz, depois de tudo resolvido, Nova Jerusalém que desce igual uma nave-mãe para cá e toma conta de portas abertas para toda a humanidade, toda a tribo, povo, língua e nação, sem acepção de pessoas. A árvore da vida, as folhas servem para a cura de todos os povos. Tudo isso no Apocalipse que eles não querem ver, nem ler, nem entender, nem interpretar. E quando interpreta é só para crente. Para de fora, não. Pois bem. O céu deles é nosso lar. Né? Nosso lar. Aí parece mais um tratado espírita, bem básico, né? Mas, pois bem, o que acontece é que o livro do Apocalipse diz: então, depois de tudo, os seus servos o servirão. Eu me vejo sendo enviado, porque Jesus diz que eu vou me tornar como os anjos do céu. Naquele dia, quando os saduceus perguntaram sobre a ressurreição, que eles não criam, Jesus explicou o que era e diz: pois serão como os anjos do céu.
Então ele está definindo como é que eu serei. Como Cristo, glorificado, como um ser de uma outra dimensão. Paulo diz que eu ganharei um outro corpo celestial, transcendente de tudo que seja mortal e que seja reducionista, mas os seus servos o servirão nesse cosmos, nos outros cosmos, nesse universo, nos multiversos, Como nas assim mais... os seus servos servirão? Imagina. A gente fica pensando que tudo que tinha para acontecer no mundo que Deus criou, nos cosmos e nas existências de Deus, tem a ver exclusivamente com essa geopolítica terráquea. A gente é um pontinho invisível aqui, lindo pela misericórdia de Deus. Agora, sabe mais? Quantas mais terras tem? Olha, só nesse universo Big Bangiano, que tem 14 bilhões de anos-luz de existência, é um universo. Tem muitos outros universos. Se a teoria das cordas for real, a gente vive numa sequência de universos paralelos. Sem falar nos universos de outras muitas dimensões. O livro de Provérbios coloca os anjos, esses seres alienígenas, extraterrestres, que não são humanos, apelidados de anjos, arcanjos, querubins, serafins, na Bíblia semítica, mas é só um apelido, como a gente chama de elefante, aqui em outro lugar chama por outro nome, mas designando a mesma criatura, ou as mesmas criaturas. Esses seres já estavam presentes na criação desse universo. Diz lá que eles estavam cantando junto com as estrelas da alva, na criação desse universo. E eles eram pré-universais em relação a esse universo, que tem 14 bilhões de anos e a Terra 4 bilhões e meio de anos, e esses seres já existiam antes disso. Tem muitas, muitas outras existências na casa do meu pai, há muitas moradas, e não é um condomíniozinho de crentes, é um negócio absolutamente indescritível que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, e que nunca subiu ao coração de homem algum.